Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim tratar com vocês um assunto muito sério. As famílias precisam começar o processo de alfabetização dos seus filhos, seja frequentando a escola ou não. Quando eu era criança, eu aprendi a ler e a escrever em casa com os meus pais e a minha madrinha querida Cris, que me incentivaram sempre a ter o hábito de leitura, mesmo quando eu ainda não sabia as letras. E partindo desse princípio e por conta desse momento de pandemia onde as crianças ainda não podem frequentar a escola por questões sanitárias e de saúde, eu trouxe para vocês uma sugestão para começar esse processo de alfabetização. Vamos conferir? Primeira coisa que você precisa saber é: a alfabetização é um processo. A criança não vai aprender a ler nem a escrever de um dia para a noite. Ela precisa de incentivos constantes, de estímulos constantes, para que ela consiga dar conta desse recado. Uma vez que a criança não está frequentando a escola, você, pai, mesmo não sendo um pedagogo, pode dar conta desse serviço. E quer maneira mais gostosa de aprender do que aprender com as pessoas que mais nos amam na vida? Então, bora lá, papai, mamãe, irmãos, madrinhas, padrinhos, chama a responsabilidade para você. A criança é sua responsabilidade. Esteja ela na escola ou não, você vai dar conta disso. Depois de se conscientizar de que você vai conseguir e ainda mais seguindo as minhas dicas, vai ter sucesso nesse processo de alfabetização, você precisa saber o que a criança sabe. Se ela já conhece alguma letra, se ela ainda não conhece, de onde começar, de que momento partir. Se a criança não sabe nada, ela não sabe identificar letra, número, ícones, se ela não sabe nada, se ela está no zero, você vai começar a fazer com que ela entenda o que é letra, o que é número, o que são os ícones que representam aí as simbologias da nossa sociedade. Primeiro passo, identificar letras. Depois que a criança já entende o que é letra, para que a letra serve, você vai dar um segundo passo, começar a incentivá-la a decorar, a aprender, a abstrair a nomenclatura, os nomes das letras. E, ao mesmo tempo que você ensinar os nomes dessas letras, você vai ensinar o som que elas produzem. Por exemplo, a letra B, você vai pronunciar como se estivesse falando em uma palavra. O B, ele pode ter o som do B. Entendeu? Para você aprender mais os sons das letras, eu vou disponibilizar aqui um vídeo que vai te ensinar cantando o som que as letras fazem. Combinado? Mas confere ele depois de todas as minhas dicas. Na medida em que você for apresentando as letras, não apresenta o alfabeto inteiro. A criança vai ter muita dificuldade em aprender todas as letras do alfabeto. Portanto, vá a conta-gotas. Em uma semana, você ensina um bloco de 6. Na semana seguinte, você reforça aquele bloco de 6 letras que você já ensinou na semana passada e acrescenta mais 2 e vai acrescentando de semana em semana. Ao longo do mês, você já apresentou todas as letras para essas crianças e ela já vai saber a nomenclatura, né? O nome dessas letras e ainda mais o som que elas produzem. Uma maneira de inserir a criança no ambiente letrado é ler para ela. Isso mesmo. Disponibilize panfletos, bulas,
livros, para que a criança tome consciência do mundo das letras. Ela vai começar nesse processo, se você estimular bastante, identificar as letrinhas que estão espalhadas por ali. Ela não conseguirá ler as palavras, mas ela vai identificar letra por letra. E mentalmente ela já vai fazer associações. E isso vai ajudá-la lá no futuro, quando ela já conseguir produzir palavras. A minha dica final aqui para este vídeo é: produza jogos com letras. Isso mesmo. A criança brincar com as letras vai fazer com que ela se aproprie dessa simbologia, do som que elas produzem, e vai fazer comparações, assimilações, e isso tudo, ó, vai ser armazenado ali naquela cabecinha linda. Vou deixar aqui também um vídeo que eu produzi para vocês, especialmente falando dos jogos de alfabetização. Tenho certeza que vocês vão gostar e, se produzirem com as crianças, vai ser um momento muito rico de aprendizagem, pois criança aprende brincando. Como uma dica bônus para você, eu vou deixar aqui um dos materiais que eu costumo usar com o meu filho em casa e é sucesso! Você vai precisar de um pote com tampa. Pode ser um pote bem rasinho, não tem problema. Este meu, por exemplo, é uma sanduicheira. Você vai precisar também de um pedaço de papel com linhas e precisará encapar esse papel com plástico. Eu tenho papel contact aqui em casa, por isso eu usei ele. Cole o seu papel encapado na tampa do seu potinho. Coloque no pote areia, farinha, qualquer pó que dê para sua criança desenhar sobre ele. Após o recipiente montado, é hora de brincar. Faça letras, números, desenhos, o que você quiser. E a criança vai replicar aquilo que você desenhou no papel encapado com plástico. Eu costumo usar caneta para quadro branco, mas você pode utilizar canetinhas que você tem aí em casa. Veja só, uma das maneiras divertidas para se aprender a traçar as letras. Depois que a brincadeira acabar, é só fechar o pote e guardar para a próxima vez que for utilizar novamente. Gostaram das minhas dicas? Não esquece de deixar o meu joinha para que eu continue produzindo mais vídeos para vocês. Tchau, pessoal!